Então, pessoal, a gente, só para nos apresentar aí novamente, né? Nós somos a página O Cardiológico, somos todos cardiologistas formados pelo Hospital das Clínicas, pelo INCOR. A ideia, falando só rapidamente da página, é divulgar o conhecimento e servir aí como um recurso a mais aí para o pessoal acadêmico que gosta de cardiologia para tirar dúvidas. A gente gosta bastante de discutir eletro, discutir caso clínico, e agora a gente está com esse projeto novo, parcerias com as ligas acadêmicas, para tirar a demanda de vocês mesmo. Foi um tema que foi escolhido pelo pessoal da Lacardio aí de Ribeirão. Então foi um desafio, vamos falar um pouquinho da cardio Covid agora, o tema que está na moda. Então vamos lá. É importante falar da atuação do cardiologista na pandemia da Covid-19. Vocês vão ver que foi um profissional, né? Nós cardiologistas fomos muito requisitados nesse período aí de pandemia. Né? Então a gente já está, eu dividi a aula em alguns tópicos, a gente vai falar da pandemia rapidamente. Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente fala de doenças, de evidências, é realmente analisar o que é que a gente tem de informação. Né? E aí eu vou analisar com vocês as evidências e vou responder essa pergunta. Será que o paciente cardiopata é de risco mesmo? E onde é que saiu essa história que o paciente cardiopata é de risco? É coisa da Globo ou realmente é coisa de literatura? Então, eu vou responder para vocês. Eu vou falar o que é que preocupa a gente como cardiologista, intensivistas, médicos que estão lidando com paciente grave, o que é que preocupa a gente nesse contexto da pandemia, quais as doenças que a gente tem medo, que a gente tem que ficar alerta. E vou falar um pouquinho de como é que ficou a atuação do cardiologista no contexto aí da pandemia, o que é que a gente tem que fazer em consultório, o que é que a gente faz na enfermaria, a nossa importância com os pacientes de UTI, tá? Então, como todo mundo sabe, está cansado até já dessa quarentena, nós estamos vivendo a pandemia, né? O Brasil aqui no vermelho um pouco mais escuro mostra que é um dos países mais afetados em número de casos, em número de mortes, mudou a vida de todo mundo, talvez um tema mais recorrente aí em todas as rodas de conversa, né? A gente está tendo uma demanda muito alta, parente, familiar, vizinho, todo mundo perguntando sobre a Covid-19. E é um desafio, tá? E a gente tem que ter algumas respostas aí na ponta da língua, tá? Mas de onde é que vem essas respostas, de onde é que vem as evidências? Eu digo para vocês que, como é uma doença nova, a gente acaba, de fato, extrapolando evidências, né, de outras doenças, outras viroses, outras síndromes respiratórias, de outras pandemias. A gente tem conhecimento sobre outros coronavírus, que a gente acaba extrapolando também o que a gente sabe, e a gente tem uma limitação muito grande de estudos. Né? Todo mundo que gosta de medicina baseada em evidências, a gente tem aquela hierarquia de estudos, né, que o ensaio clínico randomizado, ele fica ali perto do topo, as meta-análises, mas quando a gente vive uma pandemia, a qualidade do ensaio clínico, muitas vezes, é inferior a estudos observacionais. Então, a gente viu muitos estudos clínicos randomizados que não eram bons, que geraram falsas evidências, e a cloroquina talvez seja o grande destaque quando eu falo disso. Por isso, pessoal, numa pandemia, a gente tem que ter muita atenção e a gente tem que ser muito criterioso, e os estudos observacionais talvez seja a melhor fonte de evidência que a gente tem à disposição. Tá? Coloquei aqui uma estrela para chamar a atenção, porque estudos observacionais bem feitos são o pilar para a gente entender tanto o comportamento da doença como o comportamento do doente. Tá? E falando do comportamento da doença, eu trouxe essa figura para vocês que é muito interessante, eu peço para todo mundo prestar muita atenção. Por quê? É um estudo chinês que avaliou os pacientes que foram internados, então todos os pacientes tinham critério para ficar internado, e eles dividiram o comportamento da doença nos pacientes que sobreviviam, que eu estou mostrando para vocês aqui, e nos pacientes que não sobreviviam. E qual a informação que traz para a gente? Até o 11º dia de doença, é tudo muito parecido. Febre, tosse, necessidade de ir para a UTI, necessidade de ventilação mecânica, tudo é muito parecido no grupo de pacientes que sobrevive, muito parecido no grupo de pacientes que não sobrevivem, até o 11º dia, tá? Geralmente as complicações começam no 10º dia para os dois grupos, e até o 11º dia é muito parecido, mas aí vai ter uma diferença importante que vocês vão notar agora. A partir do 12º dia, do 13º
e principalmente do 15º dia, a gente começa a ter a injúria cardíaca nos pacientes que não sobrevivem. E essa injúria cardíaca não acontece nos pacientes que sobrevivem. Então, talvez seja aqui, no 15º dia de sintomas, onde começa a cascata de eventos que culmina na morte dos pacientes. Qual a informação importante? Muita atenção nos pacientes nesse período. 10º dia em diante, 2 dias a mais, 2 dias para menos, se o paciente não está dando sinais que está evoluindo bem, talvez você tenha que ficar de olho, você tenha que ficar mais atento no comportamento da doença desses pacientes. A doença se comporta dessa forma, mas e os doentes? Como é que eles se comportam? Quem são os doentes potencialmente graves? A gente está falando de uma doença infecto-contagiosa, e o cardiologista, onde é que ele entra no contexto da pandemia? E aí eu volto para vocês que a evidência de estudos observacionais são muito interessantes para a gente entender também quem são os doentes graves. E eu mostro aqui para vocês um estudo que foi uma corte retrospectiva da China, onde quiseram responder quem eram os pacientes mais graves, quem eram os pacientes que não sobreviviam. E eu trouxe para vocês essa informação, que geralmente os pacientes que não sobrevivem, que está aqui em vermelho, são pacientes mais idosos, são pacientes que têm mais comorbidades, e essas comorbidades, hipertensos, diabéticos, com doença cardiovascular. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês com diferença do ponto de vista estatístico significante. E outro marcador, além das características clínicas, uma característica laboratorial que diferencia muito bem os pacientes que sobrevivem dos pacientes que não sobrevivem é a troponina ultrassensível muito alta dos pacientes que realmente vão evoluir mal, que vão evoluir para óbito. Então, de certa forma, a gente já tem um paciente um pouco mais grave, é o paciente com doença cardíaca. Com doença cardíaca prévia, ele é o paciente que evolui pior. E esse é o paciente que morre mais. Eu mostro para vocês nessa tabela aqui em vermelho, são os pacientes com cardiopatia, e nessa coluna em azul são os pacientes sem cardiopatia prévia. E observa que esses pacientes, além de morrerem mais, quando comparados com pacientes que não têm cardiopatia prévia, esses pacientes complicam mais. Então, eles complicam de insuficiência respiratória, eles fazem mais fenômenos tromboembólicos, eles fazem mais choque séptico. Então, o paciente com cardiopatia prévia também é grave. Eu vou agregar para vocês uma informação muito importante a partir de agora, e vocês têm que ter atenção nesse momento. Além da cardiopatia prévia ser um marcador de risco, independente dessa cardiopatia, se o paciente que tem a COVID-19 positivo, ele é admitido com a troponina alta, e está aqui na curva em vermelho os pacientes que faleceram, observe que na admissão a troponina desses pacientes já é mais alta. Eles evoluem pior, essa troponina aumenta ao longo dos dias. A linha em azul são os pacientes que sobreviveram. Observa que a troponina não está elevada, e se eleva, ela não eleva tanto. Então, a troponina também é marcador de risco. Esse gráfico ele foi construído em pacientes que não tinham cardiopatia prévia. Então, vou deixar 2 mensagens para vocês agora, que os pacientes que têm doença cardiovascular prévia e os pacientes que têm elevação de troponina, que têm injúria miocárdica em última análise, independente de ter cardiopatia prévia ou não, esses pacientes são mais graves, tá bom? Fechamos esse tópico, então já respondemos a primeira pergunta. O paciente com cardiopatia realmente é mais grave, a gente analisou as evidências e eu te trouxe essa resposta. Então, de fato, ele é um paciente que merece mais atenção, ele é um paciente que morre mais. Mas eu vou falar para vocês que tudo que o cardiologista vê, que o intensivista vê, o emergencista vê, é a ponta do iceberg. Por quê? Eu vou mostrar para vocês que a COVID-19 ela gera uma cascata de eventos que muitas vezes a gente não está enxergando, mas denotam a gravidade do nosso paciente. Então, é uma cascata inflamatória, citotóxica, disfunção endotelial, microtrombose, injúria miocárdica, tudo isso está acontecendo com o nosso paciente, esse paciente está evoluindo pior. Então, lembra do comportamento da doença, isso está acontecendo ali nos 10 primeiros dias. O paciente está sofrendo injúria. E o que o cardiologista, o intensivista, o emergencista vê é só a ponta do iceberg. Então, as complicações que a gente hoje em dia tem conhecimento que o paciente com a COVID-19 severa faz, é infarto, são arritmias, são miocardites, insuficiência cardíaca. Então, o ideal, na verdade, era a gente achar uma medicação, era a gente conseguir agir, deixa eu tirar aqui, era a gente conseguir agir aqui embaixo, nessa seta verde, onde está começando a cascata inflamatória, a disfunção endotelial. Mas é muito difícil, não existe nenhuma medicação ainda, né,
Saiu recente aí a questão da dexametasona, talvez ela atue um pouquinho nesse contexto que eu estou passando para vocês, mas o fato é que o que a gente não pode deixar passar, o que a gente não pode deixar de identificar, o que a gente não pode demorar de agir, é quando o iceberg já está aparecendo aqui embaixo. Então, aqui é o momento que o cardiologista faz a diferença identificando essas complicações que o paciente com a COVID-19 vai apresentar. Então, em última análise, o que preocupa o cardiologista, o médico que está cuidando do paciente, o doente que é mais grave, ele evolui com IC, insuficiência cardíaca, miocardite, síndrome coronariana aguda e arritmia. E a partir de agora, a gente vai prestar atenção em como a gente vai conduzir esses casos, e é muito importante que vocês se atentem a partir de agora. Mas antes disso, eu vou contextualizar para vocês como é que ficou a atuação do cardiologista, né, no contexto da pandemia. Como vocês sabem, a cardiologia é uma especialidade que tem uma certa versatilidade, onde a gente atua no ambulatório, a gente atua em contexto de enfermaria, a gente atua em contexto de UTI, e a gente tem que atuar contra a pandemia nesses 3 lugares. E é muito importante, existem diretrizes que falam como o cardiologista, como o médico deve agir nesses 3 ambientes. No consultório, então, no consultório, cabe a nós, médicos, assistentes do paciente, a gente empoderar o paciente, a gente informar o paciente, explicar como ele deve se comportar, como ele deve se observar, sintomas de alarme, de certa forma, orientar como ele vai se cuidar, estilo de vida, como ele deve manter o tratamento das doenças crônicas dele, tá? É uma recomendação, inclusive, da diretriz europeia, da ESC, a gente, como médico, orientar o paciente a fazer atividades saudáveis do ponto de vista mental. Então, se exercitar, se alimentar bem, fazer exercícios de relaxamento. E eu chamo a atenção para isso aqui, ó, que é muito importante. A gente está pegando muito caso de paciente com estresse, ansiedade, depressão, por conta de notícias negativas, informações falsas, muita coisa que acaba gerando um estresse grande no paciente. Né? Outra recomendação deles é usar aí métodos virtuais para socializar, justamente isso que a gente está falando agora aqui, tipo, para 154 pessoas, tá? Na enfermaria, o cardiologista, o médico que cuida do paciente, ele vai ter que monitorizar. Ele sabe que é um paciente que é mais grave, então é ficar de olho nesse paciente, ficar de olho em exames seriados, eu chamo atenção principalmente para eletrocardiograma e eletrólitos, evitar drogas que prolongam o intervalo QT, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e o risco e o benefício de manter medicações de uso contínuo. Eu vou falar um pouco melhor disso também nos próximos slides. Na UTI, segue o jogo. Monitorização, exames seriados, evitar iatrogenia, evitar medicação desnecessária e informação fundamental. Lembra da ponta do iceberg. Ação precoce. Reconhecer a complicação precocemente para agir. Isso vai mudar o desfecho do seu paciente. Tá ok? Então, vamos de caso clínico, vamos contextualizar tudo isso aí que eu estou falando para ficar um pouquinho mais palatável as informações para vocês. Eu vou trazer o caso do JVL, é um senhor que você já acompanha aí no ambulatório de longa data, senhor simpático, 76 anos, hipertenso, diabético, doença arterial coronariana, usa AS, losartana, metformina. Motivo da consulta, ele te ligou, marcou a consulta. Ele foi lá no teu consultório, ele queria orientações sobre a COVID-19. As dúvidas principais dele. Ele queria saber se ele era do grupo de risco. A gente já respondeu essa pergunta baseada em evidências. E outra coisa que ele perguntou se ele deveria suspender a losartana dele ou não, já que ele leu na internet e recebeu no WhatsApp que era para suspender. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho de hipertensão e daqui a pouco a gente vai responder a dúvida aí do JVL. A gente está aí, eu acho que o primeiro caso, se eu não me engano, foi em dezembro lá na China, né? O primeiro caso da Covid-19. A gente está no 7º, 8º mês aí já do conhecimento da doença. Algumas informações que no começo eram um pouco controversas, agora a gente está com um pouquinho mais de evidência. E eu vou trazer, talvez, um grande questionamento que aconteceu para os cardiologistas, na verdade, no período da pandemia, que era sobre o uso de IECA e BRA. Então, era o paciente que tomava captopril, enalapril, losartana. Surgiu a notícia que esses remédios poderiam fazer o paciente hipertenso morrer mais. A gente já viu que esse paciente hipertenso morre mais. Mas será que é porque ele está tomando captopril, enalapril, ou porque ele é mais grave? Não sei, vamos ver. Existe uma plausibilidade biológica, tá, do paciente que usa IECA e BRA ser mais grave. Eu vou explicar para vocês qual o motivo disso.
existe uma enzima, conversora de angiotensina 2, ela faz parte, eu estou apontando aqui para vocês no slide, ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pacientes que, isso não é evidenciado em humanos, tá? Isso são estudos in vitro, em ratos. Pacientes que usam IECA e usam BRA, teoricamente ele tem um nível aumentado dessa ECA2. Beleza, tem plausibilidade biológica. E qual é o problema de você ter essa ECA2 aumentada? É porque o SARS-CoV-2, ele tem uma proteína na membrana dele que ele se liga nessa enzima conversora de angiotensina 2. E essa enzima, ela também está presente na membrana plasmática de células humanas, principalmente pneumócitos. Então, em última análise, o paciente que toma IECA e BRA, ele vai ter uma superexpressão da ECA2 e, com isso, mais vírus vão poder entrar no nosso organismo. Esse paciente vai evoluir de maneira desfavorável. Existe uma plausibilidade, mas baseado em evidências não em estudo em humanos. E o que foi visto, na verdade, é que talvez a ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2, ela tenha outros papéis contrarregulatórios que protegem a gente, os humanos, os hipertensos, de uma evolução desfavorável. Existe uma resposta para essa pergunta? Não existe de maneira pontual, mas existem observações. Então, eu volto lá para aquela análise dos estudos observacionais. Eu vou trazer esse outro estudo da China, que ele observa a associação de hipertensão e tratamento antihipertensivo em pacientes com Covid-19 que faleceram. Foi também um estudo observacional muito bem feito, né? E o que é que mostra? Eu vou trazer nesses dois gráficos aqui de cima, a figura está pequena, mas eu vou falar o que ele está mostrando. Aqui é a taxa de sobrevida ao longo do tempo. Em azul, os pacientes que não são hipertensos, e a curva em vermelho são os pacientes hipertensos. E o que é que essa curva mostra? Mostra que, de fato, o paciente hipertenso, esse paciente morre mais. A gente já sabia isso. Beleza, mas vamos detalhar e esmiuçar um pouquinho melhor essa evidência. O paciente hipertenso que toma antihipertensivo, observa que essa curva em vermelho, ele morre menos. A área sobre a curva maior significa que ele tem uma sobrevida maior do que o hipertenso que não trata. Beleza. E os antihipertensivos, aqueles que usam o IECA, BRA, eles vivem mais, eles sobrevivem mais, têm taxa de sobrevida maior do que os indivíduos que não tomam IECA e não tomam BRA. Então, as evidências outras, teve outros estudos, outras meta-análises, apontaram e levaram toda a sociedade, inclusive a brasileira, a europeia, a fortemente contraindicar a suspensão de IECA e BRA nos pacientes que tomam por qualquer motivo, seja hipertensão, seja IC, tá? Entre outras coisas, porque você mudar o tratamento do seu paciente, você pode gerar uma descompensação, você pode gerar alterações, necessidade dele voltar com você ou ir para o PS mais vezes. Então, a recomendação é você manter as medicações. Ainda falando do paciente hipertenso, a gente tem dois cenários, tá? O manejo ambulatorial e o manejo intra-hospitalar. Eu vou falar rapidamente do manejo ambulatorial. Então, as recomendações por diretriz: mantenha as medicações. Se o paciente tem condição de monitorizar a pressão em casa, orienta ele a monitorizar a pressão em casa. Evita consultas de rotina, evita expor seu paciente a um ambiente hospitalar, se não for necessário. E utilize recursos aí de telemedicina, faça teleconsultas, e faça todo esse atendimento, quando possível, por meios virtuais, tá bom? Esse é um perfil de paciente, talvez seja o perfil do JVL, o paciente que eu apresentei para vocês até agora. Mas algumas vezes o paciente hipertenso interna, como eu mostrei para vocês, é o paciente que pode ter um risco maior de uma evolução desfavorável da Covid-19. Quando esse paciente interna, não precisa de cara suspender IECA, não precisa de cara suspender o captopril, enalapril, a losartana dele. Mantenha o tratamento habitual. A suspensão desses remédios vai ser conforme as orientações que a gente já faz em todo tipo de paciente, em todo tipo de doença. Então, o paciente está piorando a função renal, o paciente está com hipercalemia, o paciente está evoluindo para um quadro séptico, ficando hipertenso. Então, esse paciente você vai suspender, mas não pensando que o IECA, o BRA vai matar ele, mas porque a gente já faz isso de rotina, a gente evita iatrogenia. Além disso, internou o paciente hipertenso, pessoal, esse paciente é de risco maior, esse cara você vai ter que monitorizar clínica e laboratorialmente, além do eletro dele. Como eu falei, é o contexto da enfermaria. Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente o caso do JVL, tá?
Então, só finalizando a nossa consulta ambulatorial, eu dei aquelas recomendações e respondi ele que ele deveria manter de fato as medicações. Qualquer dúvida, seu JVL, liga para mim que a gente vai conversando. Se precisar, eu vou te avaliar presencialmente. Passaram-se 10 dias, o JVL me liga, ele entrou em contato comigo por telefone e disse que há 7 dias ele estava com sintomas de resfriado, estava um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais sintomático. Então, assim, lógico, a gente usa recurso de telemedicina, a gente orienta o paciente, mas vão existir momentos que a gente vai ter que ver esse cara presencialmente. Então, um senhor idoso com comorbidades, que está com sintoma de resfriado, no contexto de pandemia, você vai ter que ver esse cara presencialmente, tá? Na avaliação presencial foi visto de fato que o JVL estava desaturando ali 93%. A gente pede os exames admissionais, eu vou falar para vocês quais exames você pede no paciente cardiopata de cara. A troponina era normal, o eletro não tinha nenhuma alteração digna de nota, a tomografia era compatível com COVID, mas o infiltrado menor que 50%, e o PCR foi positivo. Então, fechou o diagnóstico, o paciente tem COVID-19, eu vou internar esse paciente. Não tem critério de UTI ainda, tá? Eu vou deixar uma sugestão para vocês, eu vou internar ele na enfermaria, eu vou deixar uma sugestão para vocês de como conduzir. Isso aqui foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia que fez um posicionamento onde pacientes com COVID-19 suspeito que tenham fatores de risco cardiovascular, independente de sintomas leves ou moderados ou graves, esse cara vai receber um eletro e uma troponina. Você vai ter que coletar. E a partir daí você vai dizer se esse cara vai para casa, se esse cara vai para a enfermaria, se esse cara vai para a UTI. Então, no caso do JVL, ele tinha um eletro que era normal, não tinha nenhuma alteração digna de nota, tinha uma troponina negativa, beleza, ele estava desaturando, não tinha critério para ficar internado, mas não precisava ficar em UTI, ficou na enfermaria e depois você pede o eco dele com mais calma no segundo momento. Então, a gente internou o JVL na enfermaria, manteve ele monitorizado, exames seriados, evitando iatrogenias e o risco-benefício de manter as medicações. Quando eu falo de evitar iatrogenia, evitar drogas que prolongam o QT, risco-benefício de manter medicações, e quando a gente falava semanas atrás da cloroquina, a preocupação era principalmente de arritmias, tá? E quando eu falo de arritmias, eu vou introduzir o assunto com o intervalo QT. Para o pessoal que já está ligado na nossa página aí do Instagram, o Cardio.lógico, ontem eu postei um textinho sobre o intervalo QT. Então, o intervalo QT, do ponto de vista da mecânica cardíaca, ele mostra a ativação e a repolarização ventricular. Então, ele vem aqui do começo do QRS até o final da onda T, certo? Esse é o intervalo QT medido. Mas o intervalo QT ele tem uma grande variação com a frequência cardíaca. Então, eu tenho que corrigir o intervalo QT medido pela minha frequência cardíaca. Como é que eu corrijo isso? Eu corrijo dividindo pela raiz quadrada do intervalo RR precedente. É uma conta meio complicada de fazer. Então, assim, antigamente, quando eu dava aula de eletro, eu dizia que o intervalo QT era sempre esquecido. Hoje em dia ele entrou na moda por causa do Covid. Mas ele é medido dessa forma. Aí você fala, pô, mas eu tô lá na enfermaria, eu tô na UTI, tô no PS todo paramentado, não tenho calculadora, o meu celular tá difícil, eu não quero pegar para não contaminar. Como é que eu vou medir o intervalo QT? Aí eu ensinei uma regra prática ontem na nossa página. Então, basicamente, pega o intervalo RR aqui, tá certo? Divide ele no meio. Se a onda T termina antes dessa sua divisão, provavelmente você está dentro de um intervalo QT normal. Se a sua onda T termina além dessa divisão, possivelmente você está dentro de um intervalo QT prolongado. Então fica a dica, calcula sempre que der. A fórmula eu deixei aqui para vocês, mas na prática, se estiver difícil, faz essa regrinha aí que a gente dá certo na grande parte das vezes, tá? Mas de onde é que vem a preocupação? Por que você fala do intervalo QT? Por que o pessoal falava da cloroquina, da azitromicina? Basicamente por causa disso. Intervalo QT longo, prolongado, ele está muito associado a ataque a arritmias polimórficas que, em última análise, vai gerar a morte do paciente. Muitas vezes de maneira iatrogênica. Você tem que ficar de olho, tá? Principalmente em um paciente no contexto de uma doença que gera muita injúria cardíaca, tá? Essa preocupação não vem de hoje. Eu trouxe aqui um estudo legal para quem tiver a oportunidade aí de se aprofundar depois, que é um score que avalia em pacientes hospitalizados o risco dele evoluir com QT longo, QT prolongado.
É interessante observar, não vou perder muito tempo aqui, mas é interessante observar que fatores de risco para o paciente ter QT longo são fatores de risco para o paciente ter COVID grave. Então, são pacientes idosos, pacientes com comorbidades cardíacas, pacientes que tomam medicações que prolongam o intervalo QT. Então, isso aí redobra a atenção, triplica a atenção, né, no paciente COVID-19 que internou porque merecia alguma internação, porque alguma coisa não está legal. Eu vou deixar aqui uma outra sugestão para vocês. Eu estou falando, monitoriza o paciente, mas como é que faz isso? Como é que faz na prática? Então, eu vou deixar uma sugestão para vocês. Essa aqui é um manual, né, que o pessoal da arritmia do INCOR sugere para a gente. Então, basicamente, faz uma avaliação basal do paciente do ponto de vista clínico e eletrocardiográfico. Do ponto de vista clínico, avalie os fatores de risco para ele ter QT longo. Então, basicamente, foi o slide que eu apresentei agora. E do ponto de vista eletrocardiográfico, ver o QT basal desse doente. Se o QT for menor que 450, que é um valor de normalidade aí para homem, para mulher, com alguma variação, mas 450 está normal, esse paciente vai repetir eletro no segundo dia. Se o QT está acima de 500, avalia bem se realmente você quer fazer alguma medicação para ele, como a cloroquina há poucas semanas atrás. Seria um paciente que provavelmente não valeria a pena. Você estaria agregando muito risco a ele sem gerar tanto benefício. Independente de cloroquina, azitromicina, o paciente que tem um QT tão longo assim tem que ter UTI, telemetria, ficar monitorizado, eletrocardiograma diariamente, mais de uma vez por dia, se for o caso, tá? E outro ponto importante quando a gente fala de arritmia, de intervalo QT, é você sempre dosar eletrólitos. E aqui eu chamo a atenção para o potássio acima de 4, o magnésio acima de 2. É uma máxima que a gente tem aqui no INCOR, tá? Dosa cálcio, dosa cloro, é importante sempre dosar eletrólitos, porque estão associados com arritmias também. Uma outra informação fundamental que eu quero que vocês tenham em mente: avaliação clínica, avaliação eletrocardiográfica, repetir eletro de tempos em tempos, a depender dessa avaliação inicial, e evitar a iatrogenia. Então, evita medicações dispensáveis que prolongam o intervalo QT. Mas quais são essas medicações? Para tristeza da gente, diversas medicações estão associadas ao aumento do intervalo QT. Então, aqui em vermelho, né, são as medicações de alto risco, e vocês veem que são medicações, às vezes, banais. A gente prescreve para o paciente na enfermaria, na UTI. Então, o cara está enjoado, você vai prescrever um Zofran, tá com empachamento, uma domperidona, uma bromoprida. Então, pessoal, muita atenção, assim, é uma coisa que às vezes passa batido, que está no nosso olho, e a gente pode estar fazendo iatrogenia com o nosso paciente. Então, até quando passar a pandemia, passar a Covid, não esquece essa informação que eu trouxe para vocês, tá? Então, fica sempre de olho no intervalo QT do paciente e evite iatrogenia, tá? E prescrever medicação que pode gerar mais mal do que bem. Então, itens fundamentais: avalie o risco, avalie as drogas prescritas e monitoriza seu paciente, sempre clínico, eletro e eletrólitos. Quando a gente fala de arritmia, basicamente é isso que a gente fecha o parêntese. Continuando a história do JVL, vocês lembram que ele já estava na enfermaria, né? A gente orientou ele a ficar internado. A gente monitoriza esse paciente, estava tudo nos conformes. Só que aí no 11º dia de sintomas, esse paciente queixou-se de dor torácica. E aí, dor torácica atípica, você pediu um eletro, pediu uma troponina V de 70. O valor de referência era 50, né? Se eu não me engano, e a basal dele era de 14. Então, é o famoso curvou, né? Positivou a troponina num paciente com dor torácica atípica. Sem dúvida nenhuma, ele não é mais paciente de enfermaria. Você fez o seu papel, monitorizou, ficou de olho no paciente, critérios de alarme, você mandou esse paciente para a UTI. Na UTI, mesma coisa. Monitorização, eletro, troponina, CAT ou não vai depender do conjunto de coisas que o paciente vai apresentar. No caso do JVL, a gente pediu um eletrocardiograma e o resultado foi esse aqui. Para quem não tem muita familiaridade, salta aos olhos esse supra, né? Esse segmento ST aumentado em D2, D3, AVF, compatível com isquemia supra de ST na parede inferior. Isso aqui é alto risco, tá? E a gente vai ver o desfecho dessa história daqui a pouco. Mas antes eu vou abrir mais um parênteses, vou falar das síndromes coronarianas agudas no paciente com a COVID-19. E aqui tem duas situações.
O paciente com a Covid-19, ele é um cara que lembra da cascata lá do iceberg. Esse é um cara que trombosa mais, esse é um cara que fica no estado protrombogênico, é um cara que vai infartar mais, tá? O doente com a Covid-19, isso é critério de risco. Uma outra situação é que o paciente sem Covid-19, ele também continua infartando. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam, são as mais prevalentes no pronto-socorro, nos ambulatórios. E esses pacientes sem a Covid continuam infartando. E no começo da pandemia foi uma coisa muito complicada de se discutir o que fazer com os pacientes que infartavam no contexto da pandemia, principalmente pensando no cuidado dos profissionais de saúde envolvidos com o paciente. Então, eu vou dividir nesses dois tópicos, tá? O cara com Covid que infarta e o cara sem Covid que infarta, como vai ser o cuidado desse paciente. Quando a gente fala de síndromes coronarianas, é sempre importante a gente dividir sem supra e com supra, tá? Com a informação que eu vou passar para vocês, síndrome coronariana aguda sem supra, a gente pode trabalhar com um pouco mais de calma. É uma urgência médica, é uma urgência cardiológica, a gente trabalha com um pouco mais de calma. A gente vai avaliar o risco do doente, a gente vai discutir melhor o momento de tratar do ponto de vista de intervenção desse paciente. A gente vai ver com calma, pô, será que esse cara está fazendo um infarto tipo 1 ou infarto tipo 2? Né? A gente até postou isso também na página há pouco tempo. O infarto tipo 1 é quando tem oclusão coronariana aguda. Então, o infarto tipo 2, que está sendo muito comum em paciente com Covid-19, é o cara que tem um desbalanço da oferta de oxigênio e a demanda cardíaca de oxigênio, porque esse cara está séptico, porque esse cara está hipotenso, porque esse cara está com anemia, porque esse cara está fazendo taquicardia por febre ou por outras coisas. Então, com infarto sem supra, a gente consegue ter essa diferenciação, tá? Síndrome coronariana aguda com supra, aqui você não pode atrasar a reperfusão. Eu não quero saber se esse cara tem Covid, se esse cara não tem Covid, se de fato ele se enquadra no infarto com supra, características clínicas. Não é tão simples essa resposta, eu vou detalhar um pouquinho melhor depois. Mas assim, a informação principal que eu quero que vocês fiquem nesse slide é que com supra é emergência médica na grande maioria dos casos e você não pode perder tempo. Tá ok? Então fica essas duas informações. Sem supra, calma, avaliar com calma. Com supra, não atrasa a reperfusão. Lembra que tempo é músculo. Lembra do porta-agulha, do porta-balão. Né? Tudo isso aí continua existindo, não deixou de existir por causa da Covid-19. A diretriz europeia, ela é bem tranquila, assim, do ponto de vista de como você vai avaliar esse paciente, né? Eu vou falar inicialmente da síndrome coronariana sem supra. E aqui são os pacientes que não têm a Covid-19 diagnosticada. Então, basicamente, o paciente está na pandemia da Covid-19, o mundo inteiro está vivendo isso por definição, ele teve uma síndrome coronariana aguda sem supra. Como é que a gente vai lidar com esse paciente? Primeira coisa é estratificar o risco dele. Então, eu vou deixar aqui, dê um zoom. Se o paciente é de muito alto risco, não tem conversa. Esse paciente você vai precisar levar ele para uma estratégia invasiva rápido, tá? Se o cara não é de muito alto risco, aí a situação muda um pouco. Você vai testar todos os pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, que não seja de muito alto risco para SARS-CoV-2. O objetivo disso é você direcionar esse cara, se ele for positivo para COVID, para centros de hospitais referenciados que saibam lidar com esse tipo de paciente. No INCOR, por exemplo, a gente está com a experiência de lidar com esse tipo de paciente, então existe uma sala específica, existem materiais específicos para você fazer um cateterismo, por exemplo, num paciente que testa positivo para COVID, tá? Só para amarrar, lógico que essa não é uma aula de infarto, mas só para amarrar. Quem é o paciente de muito alto risco que você não vai ter tempo de ficar esperando o SWAB sair? É o paciente que está com choque hemodinâmico, é o paciente que está com arritmia recorrente, é o paciente que está com dor refratária, é o paciente que está com insuficiência cardíaca aguda, tá? Então, esse cara não tem conversa. Esse cara, na dúvida, você sempre vai considerar ele como COVID positivo, vai mandar para um centro que saiba lidar com pacientes COVID positivo e depois você vê o que faz, tá? Mas aqui você não pode perder tempo, porque esse cara pode morrer dessa síndrome coronariana aguda sem supra. Outro ponto importante agora, eu falo da síndrome coronariana aguda com supra. Aqui não mudou muita coisa, tá, gente? Só para vocês terem informação, supra é emergência médica, é coronária ocluída, você vai ter que reperfundir. A única coisa que mudou é que assim, os tempos continuam iguais, porta-balão, porta-agulha,
talvez a única coisa que tenha mudado, assim, do ponto de vista prático, é que a gente está sendo um pouquinho mais permissivo com a trombólise química. Então, a gente está encorajando mais a trombólise química nos pacientes, porque você evita a exposição de profissionais, você evita transferir esse paciente de cara e você ganha tempo. Então, talvez a grande mudança prática seja isso, mas do ponto de vista geral não mudou muita coisa se o cara tem supra. Agora, tá bom. Mas e o paciente está com Covid-19 internado no seu hospital e ele faz uma elevação do segmento ST? E agora? Eu vou adiantar para vocês a experiência aqui do INCOR, só para contextualizar o HC, né, como muita gente sabe, virou referência em Covid. Então, a gente hoje, por exemplo, estamos com aproximadamente 500 pacientes internados por Covid-19, 300 deles em leito de UTI, e assim, diariamente existe essa dúvida nos pacientes que estão instáveis, que fazem um eletro e vêm um supra. É bem recorrente. E esse estudo, que foi uma série de casos de Nova York, que estudou 18 pacientes, ele quis responder, será que toda a elevação do segmento ST em paciente com Covid-19 é o supra que tem que ir para a CAT? Via de regra, sim. Tá? Via de regra, sim. Se ele faz troponina positiva, se ele curva marcador, se ele instabilizou e não tem outra causa aparente, esse cara tem que ir para a CAT. Mas na prática, o que é que a gente está vendo? Muito CAT branco, entre aspas. São pacientes que têm supra no eletro, mas que não têm oclusão arterial aguda identificada pela angiografia. E foi mais ou menos o percentual que esse estudo mostrou. Uns 50% a 60% dos pacientes não tinham artéria coronária ocluída totalmente. Então, talvez esse supra fosse por outros motivos e não um infarto tipo 1. Tá? Aqui, para exemplificar um caso que tinha a artéria coronária ocluída, ele tem aqui em D1 e AVL um suprinha, e na hemodinâmica ele tinha realmente uma artéria TA aí com lesão, a diagonal com lesão. Um outro caso desse estudo que eu trouxe para vocês, um paciente com a parede anterior toda suprada, a parede anterior a gente vê no V1, V2, V3, V4, V5, D1, AVL, então infarto anterior extenso. Esse cara foi para o cateterismo e, de fato, ele tinha uma artéria coronária, uma descendente anterior ocluída. Assim, só para resumir essa série de casos, até a nossa experiência aqui do INCOR, né, ainda não tem dados publicados aqui do INCOR, mas a nossa experiência tem sido o seguinte: paciente está com a pressão normal, não está hipoxêmico, não tem nenhuma outra alteração que justifique um choque, e evolui com supra, e a troponina curva e curva bem, né? Não é aquela troponina positiva, platô, que o paciente com Covid-19 faz, é o cara que faz uma curva isquêmica de troponina. Esse cara vale a pena você mandar para a CAT, para hemodinâmica, para perfundir, tá? Se você tem um centro de hemodinâmica disponível. Então, assim, as informações com esse estudo cuidado com o supra, avalia com calma, vê se é supra mesmo, cuidado com troponina positiva, avalia se ele faz uma curva isquêmica característica, ou se for só aquele platô do Covid, talvez não seja o supra isquêmico. E a avaliação clínica criteriosa é muito importante. Eu vou trazer uma boa notícia para vocês. O JVL, que está aí no leito de UTI, até agora bem sorridente, né? Ele está sorridente porque a gente fez esse eletro, tinha um supra gigante na parede inferior, D2, D3 e AVF. Então ele tinha dor, só para recordar, ele tinha dor precordial típica, tinha eletro com supra gigante e tinha marcador positivo com curva. Esse é o cara que você não tem dúvida, você vai mandar esse cara para o cateterismo. Você mandou ele para hemodinâmica, e aí só para quem não tem familiaridade, a gente mostra uma coronária direita ocluída aqui, tá? Compatível com o supra inferior, geralmente é coronária direita que vai estar ocluída, e aqui depois da intervenção coronária percutânea da angioplastia, uma artéria coronária direita ficou bem bonita. A gente salvou a vida dele, ele evoluiu bem após a angioplastia, recebeu alta com a dupla antiagregação plaquetária, recuperou-se bem e já teve alta para casa, para quem ficou preocupado aí com o JVL. Então, pessoal, para concluir, e respondendo as perguntas que eu trouxe lá na introdução, a cardiopatia é realmente um fator de risco, os estudos observacionais levam a gente a essa conclusão. Independente da cardiopatia, se o cara faz injúria miocárdica aguda, esse cara também é um cara de risco. Se ele faz troponina positiva na chegada do hospital, esse é um cara que você tem que ficar de olho. Lembra da evolução da doença, lembra que a injúria miocárdica ali no 15º dia é um fator de péssimo prognóstico, tá? O que preocupa o cardiologista, e por que a gente está tão requisitado na pandemia, né? Uma doença que é infecto-contagiosa, por que a gente está tão requisitado? Lembra da ponta do iceberg. Lembra do infarto, lembra da arritmia, lembra da insuficiência cardíaca, né?
E o mais importante da ponta do iceberg é reconhecer e agir precoce. E é onde e como a gente vai atuar. Se você está no seu consultório, informa seu paciente, orienta sinais de alarme, orienta como ele vai se cuidar, mantenha o tratamento dele, tá? Se esse paciente ficou internado, monitoriza de perto, reconhece evidências de complicações e age precoce. Eu acho que a palavra-chave, e para concluir o nosso debatezinho aqui, é ação precoce, reconhecimento e ação precoce. Então, acho que é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Vou deixar aí segue a gente aí, o cardio.lógico no Instagram. E acho que é isso. Vamos abrir para o debate aí, para as perguntas. Lembra do sorteio também, Yuri, pessoal? Opa, a gente fala no final do sorteio. O pessoal da liga aí, fique à vontade. O pessoal quer comentar alguma coisa? Deixa eu... Chico... Eu queria apontar uma coisa só. Eu vou parar a apresentação aqui. Em relação, que eu acho que é o maior foco da aula, do tratamento de Covid com cloroquina e azitromicina. Primeiro, a gente não defende usar cloroquina no Covid. Primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo. Segundo, acho que até tem uma pergunta, Yuri, que eu acho que se quiseres responder, que é do Emerson, que é professor de Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular da UFRJ. Ele perguntou em relação à avaliação das arritmias induzidas por cloroquina e hidroxicloroquina, prescrita como suporte em pacientes com Covid-19. Quais critérios são utilizados para quantificar e qualificar as arritmias e separar o que é história natural da doença? Arritmias induzidas por cardiopatias, por exemplo, daquelas induzidas pelas drogas. Do ponto de vista da arritmia em si, as arritmias que estão associadas ao intervalo QT longo, prolongado, elas são taquiarritmias ventriculares polimórficas, mas caracteristicamente a tossagem Puan. Do ponto de vista assim, de experiência nossa aqui do HC, o que a gente tem visto é que paciente com a COVID-19, ele é pró-arrítmico como um todo, né? Só que ele faz mais taquiarritmias do bem, supraventriculares. É difícil você quantificar em números absolutos se é a história da doença ou se foi a medicação. O que a gente sabe é que existe realmente o prolongamento do intervalo QT de pacientes que estão tomando a cloroquina e a azitromicina. Eles fazem bloqueio do canal HERG de potássio e ele aumenta a repolarização. Então, por ser uma medicação que não tem uma evidência robusta, a gente acaba, de fato, evitando em pacientes de uma maneira geral e, principalmente, a gente acaba evitando em pacientes de risco maior, né, que já tem um QT prolongado. Deixa eu... Só para complementar, Yuri, qual que é o nosso protocolo, mais ou menos aqui no INCOR, a gente que fica na unidade de Covid, em geral a gente não prescreve cloroquina, e a gente prescreve, em geral, ceftriaxona, azitromicina e Tamiflu. Basicamente pensando que pode ser uma pneumonia bacteriana ou pode ser influenza por si só. Qual que é a importância disso tudo que o Yuri falou? É que muitas drogas, quanto a prescrição mais longa, mais chance de ter alguma droga que prolongue o QT. A azitromicina é uma delas, Plasil é outra, enfim, tem inúmeros medicamentos que vão se somando, e aí o paciente fica em jejum, toma diurético, no nosso contexto, principalmente, os eletrólitos vão lá embaixo, então tem muitos fatores que acabam influenciando a fazer, eventualmente, um TOESA. Acho que isso é bem importante. Ozzy, você falou do Tamiflu, só para não confundir a galera, a gente entra com o Tamiflu naquele contexto do pronto-socorro, que você não tem um diagnóstico firmado ainda de Covid. Depois que sai o diagnóstico PCR positivo, a gente tira fora o Tamiflu, né?
Sim, sim. Não, é só porque como eu e o Yuri ficamos no PS, em geral a gente entra com tudo e daí até sair sorologia, enfim, só para exemplificar. Eu acho que, assim, a ansiedade por uma medicação que cure a doença é de todos nós, né? Mas o mais importante, pessoal, acho que a informação que tem que ficar para vocês dessa aula é realmente você ficar de olho no paciente, monitorizando e reconhecer precoce aí as complicações. A maioria dos casos, como eu mostrei para vocês, vão morrer de complicações cardiovasculares, né, em última análise. Então, a ansiedade existe, assim, o HC está envolvido com pesquisa, com vários estudos clínicos, né, com medicações novas, nada muito ainda robusto para a gente recomendar para vocês saírem usando, tá certo? E outra coisa só para complementar, a gente percebe que paciente com Covid infarta mais, né? Em geral, parece, né, um achismo, que a gente não tem estudo disso, mas que é um trigger aí para infarto, e enfim. E sempre lembrar de miocardite também, que eventualmente pode fazer. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência aqui do HC, eu acho que talvez seja uma coisa que a gente pode falar da nossa experiência para além do que está escrito e publicado. A gente vai escrever, vai sair muito trabalho legal aqui do HC, daqui de São Paulo, imagino que aí também. Mas, assim, as complicações maiores que a gente tem visto, de fato, é a arritmia, e o que eu falei é supraventricular maior do que as ventriculares. Insuficiência cardíaca, geralmente aguda não. A gente até vê paciente que descompensam a insuficiência cardíaca de base, isso no PS do INCOR é de lei. O paciente descompensou a insuficiência cardíaca, tem COVID na jogada, assim, 60% a 70% dos casos. Miocardite em si não tem sido muito comum, agudo em paciente. A gente já viu, mas não tem sido muito comum. E eu acho que a grande dificuldade, em muitos casos, inclusive ontem teve um caso que foi para o pronto-socorro, que foi do HC para o ENCOR, né? São prédios diferentes, era um infarto com supra, e quando a gente mandou para o CAT, era coronárias normais, né? Nós tínhamos de Takotsubo. A gente tem visto bastante também aqui na nossa experiência. Yuri, tem mais uma pergunta aqui, o Thales fez. Se paciente asmático tem algum risco maior ao contrair Covid? Pelo que eu revisei, assim, não tem uma evidência tão robusta da asma ser um fator de risco. Inclusive, o tabagismo também não é um fator de risco tão bem estabelecido. Geralmente, quando o paciente tem doença do parênquima pelo tabagismo ou uma asma mais prolongada, ele acaba tendo um risco aumentado. Mas geralmente, assim, são pacientes mais jovens e tal. A gente não tem, pelo menos a minha experiência aqui, também não tenho visto muito paciente asmático com complicação maior, não. A gente continua no mesmo cenário aí de paciente com cardiopatia sendo mais grave. Será que o José Roberto ou o Francisco querem falar alguma coisa? A gente dos residentes em si, a gente está orientando não ficar no gripar os pacientes, os residentes asmáticos, né? Eu não sei se do ponto de vista de literatura tem uma evidência robusta para a gente recomendar isso. É uma precaução a mais. Mais uma pergunta aqui. Tem uma curiosidade do Renan. Tem uma curiosidade. Qual a proporção do uso de anticoagulantes orais e injetáveis nessa população? Quer que eu responda isso daí, Zizão? Manda bala. Esse é um tema muito discutido. Assim, eu tenho acompanhado bastante paciente internado em tanto UTI quanto em enfermaria de Covid. E o que eu tenho visto, a maior conduta, assim, ainda não tem uma recomendação formal, mas o que foi visto na maioria dos estudos é que esses pacientes têm um mecanismo de microtrombose muito, muito grande, pelo tudo que o Yuri falou, da inflamação, enfim, e tem uma trombose microvascular nesses doentes. Então, a tendência que eu tenho visto é de não anticoagular pleno esses pacientes, mas também não deixar só anticoagulação profilática. Eles estão deixando uma anticoagulação meio termo. Então, não é nem aquela dose de enox de 40 uma vez ao dia profilática, e também não deixa a dose de 1 mg por quilo de 12 em 12.
Então, eu tenho visto bastante 40 de 12 em 12, ou a não fracionada 5.000 de 8 em 8, enfim, uma dose um pouco mais elevada para tentar agir nesse mecanismo. Então, realmente é o que a gente tem visto, mas não tem padronização, não tem nenhum estudo grande que embase a conduta. Realmente a gente está no meio da pandemia, então a maioria das condutas ainda assim, tem muita conduta que são muito questionáveis. Mas em relação à anticoagulação, é o que eu tenho visto, a maioria é isso. Mas eu já vi médico anticoagulando paciente, enfim. Mas a maioria, o que eu tenho visto é deixar essa dose de anticoagulação nem profilática e nem plena, uma dose meio intermediária. Essa dose, viu, Chico? Só para complementar, quando eu falei das evidências, né, durante a pandemia, muita coisa que a gente tinha extrapolado de outras evidências. Essa dose 40 de 12 em 12 é uma profilaxia que a gente faz para paciente obeso que está internado. Então, saiu daí esse X, essa 40 de 12 em 12. Mas, assim, evidência robusta não tem. Tem outra pergunta. Vocês têm casuística de pacientes chagasicos com Covid? Temos. Não sei... Do Emerson também. Assim, na verdade, o que é que a gente tem visto aqui? Paciente com qualquer tipo de comorbidade cardíaca, insuficiência cardíaca, DAC, são os pacientes que estão evoluindo pior. No INCOR, a gente tem muito paciente, sim, com Chagas, que acaba contraindo a Covid-19, e acaba tendo um desfecho pior mesmo. A gente ainda não parou para analisar esses dados de etiologia da insuficiência cardíaca com prognóstico pela Covid. Mas eu imagino que não tenha grandes diferenças do que a gente vê para as outras etiologias de IC, não, de insuficiência cardíaca, não. Tem outra pergunta aqui do Felipe, que é mais ou menos parecida com a do anticoagulante. Só que ele fala de corticoide, enfim, da metilpred, enfim. Só eu vou responder essa. Sua. Que a gente vê mesmo que os pacientes com Covid, eles são bem mais propensos a fazer trombose. Inclusive, esses dias eu fiz um eco que o paciente tinha um trombo no arco, que é uma coisa super incomum da gente ver. Então, isso é bem comum e talvez realmente o TEP, o tromboembolismo pulmonar, que talvez seja o que a pneumologista está se referindo, que causa a hipoxemia, e daí a anticoagulação entra nesse benefício. Em relação à dexametasona, ele tem esse estudo agora que saiu há 2-3 dias, que parece que vai ter algum efeito bom para pacientes com dependentes de oxigênio e em ventilação mecânica, né, em maior escala. Agora, para pacientes com casos leves, parece não ter nenhum benefício, mas vamos ver o que vai dar. Deixa eu só complementar, Zizi, assim, do ponto de vista, pessoal, isso é uma dica para a vida, do ponto de vista sempre que fala em medicina baseada em evidências, sempre desconfie bastante de benefícios muito grandes, tá? Então, a dexametasona e a anticoagulação são coisas que eu acho que faz muito sentido serem benéficas, mas esses benefícios muito grandes sempre desconfie, dá uma lida no artigo, vê exatamente como aconteceu. Mas eu sou entusiasta, a gente não está usando, de via de regra, só com um protocolo de pesquisa mesmo, mas talvez tenha futuro, mais do que a cloroquina, tá? A Luísa perguntou se o paciente cardiopata, que não seja cardiopata, pode desenvolver complicações cardíacas pela infecção da Covid-19. Pode. É o que a gente falou, né? Toda aquela cascata inflamatória de injúria, a própria teoria de citotoxicidade pelo vírus pode gerar, sim. Não é o comum, não é o que a gente mais vê, mas se o cara ele não tem cardiopatia, e foi aquilo que eu mostrei num gráficozinho, ele tem a troponina positiva na chegada, alterada, esse cara evolui pior, independente de ser cardiopata ou não. Então, até no nosso protocolo aqui do INCOR e do HC, todo paciente com suspeita de COVID, a gente dosa a troponina e faz eletro. Uma bateria de exames, mas a troponina é obrigatório. Até uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia dosar a troponina desses pacientes. Tem uma pergunta, Aziz, eu acho que você responde aí, é sobre eco.
tem alguma alteração cardíaca nessa população em variáveis do ecocardiograma, feito pelo Renan. Sim, pergunta difícil, mas é porque nós, eu e Yuri que trabalhamos no PS em Core, a gente já fica com uma amostra super viciada, né? Então, em geral, os pacientes já têm alterações cardíacas de base, dificilmente são pacientes lisos, digamos assim, que não tem nenhuma doença de base, não tem nenhuma alteração ecocardiográfica. O que eu comentei antes é que, eventualmente, esses pacientes podem fazer miocardite, perder função, mesmo um paciente sadio, novo, que não tenha nenhuma doença de base, pode eventualmente fazer uma miocardite, e a nível de ecocardiograma a gente vê uma disfunção sistólica difusa, o paciente em fração normal, que é de 60, está em 30, 40, por conta da miocardite por Covid. Mas isso, eu em particular, eu não sei, não li muito a respeito, não sei qual que é a proporção de casos que isso acontece, mas eu vi muito pouco, quase absolutamente nada, mas a nossa amostra é desviada, né? E os pacientes que têm Covid infartam e aí vão ter alteração segmentar, vão perder parede, enfim, isso acontece bem frequente. Está chegando uma hora de reunião já. Se o pessoal da Liga quiser tirar mais alguma dúvida, perguntar mais alguma coisa, acho que a pergunta do Lucas acho que já está respondida, né? Acho que dependendo da complicação que ele tiver, mesmo se ele não tiver nenhuma comorbidade cardíaca de base, ele pode ter complicações futuras. Então, o cara que pode ter um infarto e ficar com insuficiência cardíaca mesmo aí pelo infarto. Fala do sorteio agora, então, Yuri. Boa, vamos já deixar, tem 113 pessoas aqui. Pessoal, a gente da página Cardio.lógico, a gente teve um número significativo aí de seguidores, 5.000 recentemente, e a gente decidiu presentear vocês com um sorteio, tá na nossa página, a foto original, é um curso de eletrocardiograma do PS Medway. O Chico e o Zé Roberto, que estão aqui com Cardio.lógico, são professores desse curso também. É um curso muito bom, é um curso que o cara vai sair do zero e vai começar a ver intervalo QT do Covid. Então fica a sugestão, vai lá na página, no feed, tem que comentar e colocar três colegas aí, marcar, seguir nossa página e seguir o PS Medway, o Medway Residência Médica, e aí já está participando. Vai ser semana que vem o sorteio. Então todo mundo convidado, nossos parceiros aí da Lacardio também. Vai ser um prazer, é sempre legal quando o sorteio sai para um amigo nosso, um colega nosso, então um parceiro nosso. Então participem. O pessoal da Liga fica à vontade aí, pode fazer as honras da casa. Então, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria só, de novo, agradecer a presença de todos os convidados, todos os membros da Liga, principalmente do grupo Cardio.lógico. Foi uma excelente aula, muito esclarecedora, gente. Em nome de toda a Liga de Cardiologia, muito obrigado. Excelente. Não tem nem o que dizer, assim, foi muito bom, de verdade. Muito bom, pessoal. Assim, só para finalizar, em nome da página Cardio.lógico, é um prazer para a gente poder falar com vocês. A gente sabe que é uma demanda que existe e nossa página está aberta aí para parcerias, para trocar ideia. Às vezes, um caso que você viu na sua vida que você queira discutir com a gente está tentando dar o máximo de atenção para todo mundo. Acho que a ideia é democratizar o ensino da cardiologia e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então segue a gente, avisa para os amigos que a gente existe, vai lá no Instagram e muito obrigado aí pela parceria. Siga o pessoal da Lacardio também, que foi essencial para a organização do evento. E acho que é isso aí. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima oportunidade aí, parceria. Valeu, galera. Parabéns, Yuri. Mais uma vez sensacional, como sempre. Não esperava menos. Obrigado pela Liga de Ribeirão. E espero que próximas reuniões
surjam aí. Um grande abraço. Yuri, só para a gente não dizer que a gente esqueceu uma pergunta, a Vitória Terra, que eu estava vendo aqui, perguntou a DPOC é fator de pior prognóstico, perguntando. Isso. O tabagismo não é. Se o cara fumou muito e tem DPOC, é fator de risco, sim. Só para encerrar. E Então, eu, para encerrar minha parte, muito obrigado ao pessoal de Ribeirão. Acho que valeu a pena aí a reunião. Esperamos que tenhamos acrescentado algo a vocês e vamos continuar aí. Sigam o Cardiológico. Valeu.